Olá! Hoje no programa Retratos recebemos o diretor artístico e regente titular da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Fábio Mecchetti. Seja bem-vindo, Fábio, ao nosso programa Retratos. Muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Fábio, você nasceu em 27 de agosto de 1957 em São Paulo e já na década de 80, ainda bastante jovem, foi para os Estados Unidos estudar na Juilliard School, em Nova York, onde se tornou mestre em regência e composição. A sua carreira já longa já está plena de prêmios nacionais, internacionais e de ações e trabalhos memoráveis. Eu queria saber de você o seguinte: quando começou a sua paixão pela música e pela regência? Quando você era criança, em algum momento você pensou que um dia se tornaria um grande maestro? Bom, eu tenho um certo privilégio porque eu nasci numa família de músicos, né? Meu pai era maestro, meu avô era maestro, então desde jovem eles eram maestros no Teatro Municipal de São Paulo. Então, principalmente em óperas, eu frequentava muito as óperas, as temporadas líricas do Teatro Municipal de São Paulo. E então esse fascínio que eu tive com o visual da ópera e com o som da orquestra, né, sempre me tocou muito, né? Estudei piano, etc. Então, eu nasci no ambiente musical. E a decisão de se tornar regente foi uma decisão paulatina. A vontade existia, a realidade das coisas era um pouquinho diferente, né? Eu estou falando disso, como você falou, nos anos 80, anos 70, onde a vida musical no Brasil era muito difícil, no campo da música sinfônica, erudita. Então, quando eu decidi realmente me dedicar à regência, foi o momento que eu saí do Brasil e fui estudar fora na Juilliard School, onde eu tive, desde então, depois da escola, comecei a ter oportunidades de trabalho lá. E há 35 anos quase eu estou vivendo nos Estados Unidos e agora de volta aqui a Minas Gerais. Ah, perfeito. E você é o diretor artístico e o regente titular, né, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais desde a criação, em 2008. Antes da Orquestra Filarmônica, nós já tínhamos aqui em Minas a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Aí eu te pergunto, qual a diferença ou quais as diferenças fundamentais entre uma orquestra filarmônica e uma orquestra sinfônica? E, complementando a pergunta, com qual objetivo a Filarmônica de Minas foi criada? Bom, até o século passado, talvez um pouquinho mais, existia uma diferença mais ou menos básica de que a Filarmônica, pelo próprio nome, era uma orquestra de amigos da música, de amantes da música. Em geral, eram amadores, né, que se reuniam e nos fins de semana tocavam um repertório sinfônico, né, e alguns, logicamente, prosperaram ao ponto de se tornarem grandes orquestras mundiais, como a Filarmônica de Viena, a Filarmônica de Berlim, etc. E as orquestras sinfônicas eram orquestras amparadas pelo Estado. No caso da Europa, os magnatas, os aristocratas é que mantinham orquestras em seus principados, em seus... São aqueles famosos mecenas. Os famosos mecenas, né? Nos últimos 100 anos, essa distinção deixou de existir, tá? Existe hoje orquestras que são independentes, financiadas pela iniciativa privada, como as Filarmônicas de Los Angeles, Filarmônicas de Nova York, nos Estados Unidos, onde o modelo, em geral, de todas as orquestras é privado, e sinfônicas que são também privadas, como a Sinfônica de Boston, a Sinfônica de Chicago e vice-versa, né? Então, essa diferenciação da estrutura de gestão da orquestra, ela deixou de existir. Sim. Em termos de tamanho, de repertório, também não existe mais. Hoje em dia é mais uma questão de uma certa independência maior que as filarmônicas têm, do ponto de vista de terem um amparo também privado, né, que é o caso da Filarmônica de Minas Gerais, que recebe recursos tanto do Estado quanto também da iniciativa privada. E as sinfônicas também passaram a ter também um papel híbrido, né, no modo de gestão e no modo de captação de recursos. A Filarmônica passou a existir por uma decisão do governo de Minas Gerais em 2006, aliás, até antecedeu bastante, de utilizar um modelo de gestão chamado OCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que se concentraria mais nos campos da educação, da saúde, da cultura, onde a própria burocracia do Estado, a burocracia do governo, são impedimentos para que os resultados aconteçam com maior qualidade, etc. Então, uma das ideias na época foi de transformar a Sinfônica numa OCIP.
Para que isso acontecesse, logicamente, os músicos, por exemplo, da Filarmônica não são estatais, eles são músicos contratados por regime de CLT. Né? Foi oferecido aos músicos da Sinfônica essa oportunidade, alguns gostaram da ideia, migraram para a outra orquestra, vamos dizer assim, mas vários por motivos, sejam pessoais ou motivos, cada um tem logicamente a sua visão da coisa, preferiram ficar onde estavam. Então o governo teve esse dilema, metade da orquestra passou, metade da orquestra ficou, o que fazer? Né? Então eu lembro muito bem na época, conversando com os líderes da Secretaria de Cultura da época, com o vice-governador Anastasia na época, decidiu-se para, não, vamos fazer uma orquestra simples. Nós acreditamos que esse modelo aplicado a uma orquestra, a um projeto cultural de excelência, ele vai justificar o modelo e assim teremos uma orquestra que será reconhecidamente uma orquestra mais ágil, uma orquestra que tem um funcionamento diferente daquele que a gente conhece no regime estatal. Né? E assim transcorreu a história. Hoje, em Minas Gerais, tem duas orquestras. Uma que é associada à Fundação Cláudio Salgado, que é a Sinfônica. A Sinfônica, que a sua própria natureza ela vai se concentrar mais na parte de óperas, na parte de balé, porque eles têm os corpos estáveis únicos daquela instituição. E tem a programação anual, né, com eles todos. E a Filarmônica mais dedicada ao repertório sinfônico, na própria sala nossa agora, que temos, que é a Sala Minas Gerais. Bem, falando ainda em Filarmônica, como é que está a estrutura dela hoje, né? Ou seja, quantos são os músicos que a compõem, como são selecionados esses músicos, não é? E quais nacionalidades, né, nós temos hoje coabitando na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais? A Filarmônica hoje está com 90 músicos, um processo assim da gente ir complementando ano a ano, né? Estamos com 90 músicos, dos quais um terço mais ou menos são estrangeiros. Né? Esses estrangeiros vêm de países como Alemanha, Inglaterra, Itália, temos americanos, canadenses, temos também filipinos, pessoas da América Latina, colombianos, chilenos, etc. Nossa, bem eclético, então. Mas todo esse processo, tanto faz para estrangeiro quanto para brasileiros, é o mesmo. Eles têm que passar por uma audição, que é um processo que nós estabelecemos um número de peças que eles devem apresentar, né? Esse processo, em geral, é feito atrás de um biombo, então não se sabe o sexo, a idade, a origem. Não sabe quem está ali, né? Só se ouve o som produzido. E aí, logicamente, uma banca examinadora, composta de músicos da Filarmônica e eu, escutamos e decidimos se alguém passa ou não, né? E assim, depois, nós contratamos essa pessoa para um período probatório, né? E depois desse período probatório, ela é confirmada como membro da Filarmônica. Então, esse é o processo de ingresso à orquestra, né? E com isso temos mantido nos últimos anos um corpo bastante estável. Nos primeiros anos, logicamente, houve bastante transformação, né? Músicos que vieram, alguns não se adaptaram, ou mesmo não corresponderam às expectativas, então saíram. Mas nos últimos 2 anos, a Filarmônica tem um grupo bastante fixo de músicos que se integraram muito à sociedade mineira, tanto os que vieram de outras partes do Brasil, quanto os estrangeiros, que hoje já compõem família aqui, já são pais, mães de filhos brasileiros. Então, há essa identidade muito importante, né? Porque a música é uma linguagem universal que une todos os povos. É verdade, une as pessoas de todas as culturas, né? Exatamente. E durante esse processo todo, não é, tem alguma dificuldade nessas relações, sendo pessoas de tantas culturas e nacionalidades distintas, ou está sendo fácil harmonizar todo mundo dentro dessa linguagem universal da música? Não, eu acho que a vantagem da música é justamente essa, né? Todos estão lá, independente de onde eles venham, para fazer um objetivo, para ter um objetivo comum, que é executar uma obra da melhor maneira possível, né? Lógico que cada um tem uma experiência, uma escola diferente, inclusive tecnicamente falando, mas no processo de ensaios, no processo da formação da orquestra, isso vai se condensando de uma maneira que a orquestra passa a ter sua própria personalidade, seu próprio som, né? Mas todos lá estão imbuídos de uma vontade muito grande de fazer história. Eu acho que a Filarmônica veio para fazer história. Os músicos que chegaram aqui têm essa oportunidade única, né, de participar de um projeto novo, um projeto totalmente único no mundo, né? Existem hoje mais orquestras indo à bancarrota do que orquestras sendo criadas, né? Inclusive, a Orquestra Filarmônica ela já foi premiada com prêmios significativos no nível nacional, né? Em 2010, ela ganhou o melhor grupo
Sinfônico do Brasil, né, pela Associação Paulista de Críticos de Arte, e 2 anos depois ganhou a melhor orquestra do Brasil, conquistando o prêmio Carlos Gomes. Né? Isso tudo é feito desse trabalho que vem sendo realizado e que tipo de impacto que esses prêmios trouxeram para a orquestra e para o trabalho que vem sendo realizado? Bom, isso eu acho que é um reconhecimento da crítica especializada e do fenômeno que foi realmente a Filarmônica de Minas Gerais. Eu acho que nós, desde o princípio, estabelecemos um padrão de excelência muito alto. A gente sempre buscou alcançar esse padrão de excelência, tanto aqui quanto nas oportunidades que tivemos de correr por todo o Brasil, levando o nome de Minas Gerais para todos os estados, quase todos os estados do Brasil, já viajamos, e para o exterior também. Logicamente, cumprindo o papel, então, de divulgar o estado de Minas Gerais nesse universo da música erudita, né? Nacional e internacional. É um dos papéis de grandes instituições culturais, sejam elas museus ou, no caso da orquestra, que é uma coisa que você pode transitar pelo mundo afora. Sim. É uma oportunidade que tivemos de levar o nome de Minas Gerais para a Argentina, para o Uruguai, assim como para Manaus e para Montevidéu, etc. Ah, maravilha. Nós vamos então fazer uma breve interrupção na nossa conversa, mas logo, logo voltaremos, após o intervalo, com essa conversa interessante e instrutiva com o maestro Fábio Mequete. Não saia daí, voltamos já.